Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui a gente não se esconde atrás de manchetes, a gente vai fundo nos fatos. Eu falo com você com humildade, respeito e compromisso com a verdade, trazendo análises, bastidores e informações que muita gente prefere não mostrar. Se você acredita que o Brasil merece transparência, justiça e informações sem maquiagem, eu te convido a caminhar comigo. Se inscreva nesse canal, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Me ajudem a crescer este canal para que mais pessoas fiquem informadas com a verdade. Vitrine política, porque entender o que acontece por trás muda tudo. Essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com a revista Timeline. Médicos e advogados apontam ilegalidades na decisão de Moraes. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para a revista Timeline. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A gente começa falando desse absurdo que foi a decisão do Alexandre de Moraes de tornar nula a ordem do Conselho Federal de Medicina para que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal fizesse uma sindicância para apurar assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Moraes também determinou que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente do CFM em 10 dias, num prazo de 10 dias. Essa decisão do Moraes, proferida na noite dessa quarta-feira, diz o seguinte, que é flagrante a legalidade e a ausência de competência correicional do Conselho Federal de Medicina em relação à Polícia Federal. Não tem nada a ver, falarei sobre isso daqui a pouquinho. Ele também destacou que há claro desvio de finalidade na determinação, bem como total ignorância dos fatos. O presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo, vai ser então ouvido pela Polícia Federal nesse prazo de 10 dias, e o Moraes também determinou que o DF-Star, onde esteve ontem o Jair Bolsonaro para a realização de exames, encaminhe em até 24 horas todos os laudos, todos os resultados dos exames médicos pelos quais passou o presidente Bolsonaro. E aí vamos lá, para a posição dos médicos e dos advogados que estão por aí fazendo protestos, os sérios, né? Eles dizem que essa decisão do Alexandre de Moraes é absolutamente ilegal, essa decisão de barrar o pedido do CFM para que seja realizada uma sindicância e também essa convocação para um depoimento na Polícia Federal do presidente do Conselho Federal de Medicina. Bom, a autonomia e a liberdade médicas, elas não podem ser questionadas. Foram na época da Covid e grande parte da imprensa trabalhou para que isso fosse permitido, um absurdo completo. Então, o que o Moraes está fazendo agora é exatamente isso, está invalidando a autonomia médica e botando ali sob seu domínio, né? Bom, todo mundo está sob seu domínio pelo jeito, mas também o Conselho Federal de Medicina, né? Não há uma instituição, um organismo, não há nada nem ninguém que o Alexandre de Moraes respeite. É algo impressionante. Os advogados reclamam que ele agiu de ofício, né? Ninguém pediu, né, uma ação contra o Conselho Federal de Medicina. Essa historinha dessa, como é que ele falou, que não tem nada a ver com ação correicional contra a Polícia Federal, né, a iniciativa do CFM. Não, isso é uma apuração de conduta médica. Né? Os peritos médicos da Polícia Federal, eles, por serem médicos com CRM ativo, eles estão submetidos ao Conselho Federal de Medicina. Então, a sindicância pedida pelo CFM é um ato administrativo interno previsto em lei e é obrigação do Conselho Federal de Medicina, né, abrir essa sindicância quando o Conselho recebe denúncias. E foram várias denúncias apresentadas sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Falamos muito sobre isso ontem aqui. A lei número 3.268, de 1957, atribui ao Conselho Federal de Medicina e aos conselhos regionais a regulação e a fiscalização do exercício profissional da medicina em todo o território nacional. Né? Então, vamos lá, vou ler aqui para não ficar nenhuma dúvida. Essa competência alcança todos os médicos regularmente inscritos, independentemente do vínculo funcional, do local de atuação ou da autoridade sob a qual prestem serviço. Então, não há na legislação exceção para médicos servidores públicos, médicos militares, médicos da Polícia Federal ou médicos que atuem por determinação judicial. Então, além de atuar, mais uma vez, como acusador, mais uma vez atuando de ofício, o Moraes tenta enquadrar a atuação do CFM em crime genérico. Por quê? Na decisão, ele pede a apuração de possíveis crimes. Então, não há objeto determinado, não há objeto específico. Então, Max, parece que o Moraes quer que a Polícia Federal, como o Eduardo Talhaferro apresentou
em relação à Revista Oeste, o Moraes quer que a Polícia Federal use a criatividade contra o CFM e encontre algum crime. Cara, quem vai parar o ditador? Conversei também com fontes próximas ao hospital onde o presidente Bolsonaro está. O presidente Bolsonaro ficou mais de 24 horas sem atendimento. Depois ele ainda não recebeu ainda nenhuma visita de um neuro para o caso dele. Lembrando que médicos sérios entraram em contato comigo, explicando que pessoas dessa idade, quando o cérebro, por exemplo, o cérebro da TT, por exemplo, minha filha, que é novinha, o cérebro dela é muito elástico. Então tem como se recuperar de várias coisas. Inclusive a gente pede a Deus sempre a cura da TT, a gente acredita, a gente confia, espera em Deus nisso, que seja feita a vontade de Deus, não a minha, mas a minha é pedir a Deus que ela seja curada. O cérebro do presidente Bolsonaro, por exemplo, pela idade dele, eu vou usar termos que não são médicos, aqui eu não sou médico, né? Tô usando termos bem elásticos aqui, e imprecisos, porque eu não domino medicina. Os efeitos da queda, por exemplo, podem aparecer 6 meses depois da conta. E aí eu comentei isso no X, tem uma publicação minha lá, sobre essas conversas que eu tive ontem, né? Onde eu postei e disse abertamente, né? O Alexandre de Moraes não está deixando o Bolsonaro ser avaliado por um neurologista. Eu publiquei isso no X ontem à noite. Era meia-noite e 25 do Brasil. Já era hoje, né? Mas era 10h25 aqui. E essa informação é porque o neuro tem que ser aprovado pela PF e a aprovação da PF tem que ser do Alexandre de Moraes. E detalhe, tá? A filha de quem que faz medicina? Você sabe? A filha do Alexandre de Moraes. A filha do Alexandre de Moraes faz medicina. Então o que está por trás disso? O Alexandre de Moraes ir para cima do CRM. O Alexandre de Moraes ir para cima do CFM, perdão. O CRM é todo de esquerda, né? O CFM é mais sério. A filha dele certamente está caguetando todo o nome indicado, porque sabe da posição política ou da condição moral dessas pessoas. Certamente, estou aqui, estou fazendo uma acusação, não, é uma suposição minha, vindo da família de quem é, né? Infelizmente, nesse caso, filho de peixe, peixinho porque não tem nenhum filho ali do Alexandre de Moraes chateadinho com o que o Alexandre de Moraes está fazendo, pelo contrário, o episódio de Roma, do aeroporto de Roma, prova do que eu estou dizendo. A filha do Alexandre de Moraes faz medicina, ninguém mencionou isso na imprensa, e ela certamente deve estar caguetando pro pai. Pai, essa médica aqui, esse médico aqui eu conheço, eles votaram no Bolsonaro, eles vão na igreja, andam com fulano de tal, andam com cicrano, não deixa não. Eles não vão ser técnicos, eles não serão técnicos, eles não serão isentos. E com isso, Alexandre de Moraes está matando o Bolsonaro. E aí o meu tweet foi: Alexandre de Moraes não está deixando o Bolsonaro ser avaliado por um neurologista. O cérebro de uma pessoa da idade dele pode até apresentar um quadro mais grave meses depois da queda. Ou seja, então, apresentar um quadro grave agora, talvez não apareça na ressonância, por exemplo. Os médicos que estiverem nos assistindo podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas o quadro mais grave pode se apresentar meses depois. E aí, quando eu publiquei isso, uma seguidora comentou, a Adriana, ela botou: minha mãe teve queda em dezembro, bateu com a cabeça e não demos bola. Em fevereiro, ela fez uma bateria de exames de rotina no hospital. Na saída, um médico a abordou e não a deixou ir embora. Havia um sangramento severo no cérebro. Então, assim... Com o próprio Lula aconteceu isso, quando ele teve a queda no banheiro, né? 2 semanas depois da queda. O Vinícius Benítez falou, o médico falou sobre isso aqui na terça. Né? Pois é. E aí, assim, é grave o que está acontecendo. O estado do presidente é um estado grave, pela idade. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Moraes dá 15 dias para Silas Malafaia apresentar defesa por críticas ao alto comando do Exército. Pastor é acusado de calúnia e injúria após fala em ato pró-anistia. Defesa alega perseguição e questiona competência do STF no caso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a notificação do pastor Silas Malafaia para que apresente defesa no prazo de 15 dias em uma ação penal movida pela Procuradoria-Geral da República. A decisão foi tomada durante o recesso do Judiciário e decorre de denúncia apresentada pelo Procurador-Geral Paulo Gonet no dia 18 de dezembro de 25. A acusação tem como base uma manifestação pública feita por Malafaia em abril de 25 na Avenida Paulista, durante um ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em defesa da anistia aos envolvidos do eventos de 8 de janeiro de 23. Na ocasião, o líder religioso fez críticas ao alto comando do Exército, chamando os generais de frouxos, covardes e omissos. A declaração foi posteriormente publicada nas redes sociais.
O caso teve início a partir de uma representação encaminhada pelo próprio comandante do Exército, General Thomas Paiva, que se considerou ofendido pelas declarações de Malafaia, embora o pastor não tenha citado o nome do comandante. A PGR entendeu que as expressões utilizadas comprometeram a honra e o decoro dos oficiais do alto comando, inclusive do atual comandante. Paraguné, ao afirmar que os generais não honram a farda que vestem e ao sugerir omissão por parte da cúpula militar, Malafaia atribuiu de forma indireta a prática do crime de prevaricação, imputação que, segundo a denúncia, não possui respaldo nos fatos. A defesa de Silas Malafaia contesta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso, alegando que o pastor não possui foro por prerrogativa ou de função. Também nega que tenha havido qualquer ofensa direcionada ao general Thomas Paiva ou outro militar de forma individualizada. Em nota, Malafaia afirma que as suas declarações estão amparadas pelo direito de liberdade de expressão e que não configurem crime. Ele ainda acusa o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral Paulo Gonet de perseguição política. Isso se chama liberdade de expressão, declarou a Folha de São Paulo. A notificação do pastor foi recebida em 23 de dezembro de 25. O prazo de 15 dias determinado por Moraes para a apresentação de defesa está, portanto, em contagem regressiva e deve se encerrar nos próximos dias. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.